Nós podemos dizer, nós sabemos que não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Mas existe a igreja que agrada ao Senhor Jesus. E a igreja que agrada ao Senhor Jesus é aquela igreja que guarda a palavra e que não nega o seu nome. Se a gente pode encontrar defeitos na igreja e problemas na igreja, o ponto central e o cerne da igreja deve ser este. Não negar a palavra, não negar a palavra, a escritura do Senhor. Não negar o nome de Jesus. Com tantos ataques que a igreja sofria, de Roma, de César, de judaizantes, de heresias, de falsos cristãos. O Senhor Jesus, mesmo em meio a tantas bombas que estão jogando sobre vocês, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Que maravilhoso, irmãos. Que maravilhoso isso. Porque nós também vivemos num tempo de muitos ataques. Ataques ideológicos, ataques políticos, ataques religiosos, heresias e mais heresias. É teologia da prosperidade para um lado, é teologia do coach para outro lado, é teologia disso, é teologia daquilo, é judaizante entrando na igreja, é o pelagianismo entrando na igreja. É tanta coisa invadindo a igreja, entrando na igreja. E o Senhor Jesus diz: feliz será aquele que guardar a minha palavra e não negar o meu nome. Esta é a igreja que agrada ao Senhor. Essa é a igreja que agrada a Jesus. E veja o que ele diz antes: tendo pouca força. Tendo pouca força vocês fizeram isso. Vocês não são lá grande coisa perante César. Vocês não são lá grande coisa perante as heresias. Vocês são até fracos, vocês têm pouca força, mas ainda assim, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Essa igreja provavelmente era uma igreja pequeniníssima, e por isso Jesus diz que eles têm pouca força. Era uma igreja pequena, pobre, poucos membros. Mas veja o que agrada a Jesus. Veja o que agrada a Jesus. Não é as aparências externas, não é um mega salão, não é uma igreja com 2.000 membros, não são as luzes de fumaça, não é o louvor que é um show, não é a maquininha de Starbucks na porta da igreja oferecendo melhor para os membros. O que agrada ao Senhor Jesus mesmo, em última instância, é a igreja que guarda a sua palavra e não nega o seu nome. O que nós temos buscado como igreja? O que você procura em uma igreja quando chega lá? O que nos faz entender uma igreja como uma igreja boa ou uma igreja ruim? Uma igreja saudável ou uma igreja não saudável? Será que nós avaliamos uma boa igreja pelo número de membros? Aquela é uma grande igreja. Nós ouvimos isso nos conversos por aí, né? Aquela é uma baita igreja com 2.000 membros. Aquela é uma baita igreja com um louvor de profissionais. Aquela é uma baita igreja porque tem serviço social, porque tem aula de inglês, tem aula de pilates, tem aula de informática, tem aula de futebol. Aquela outra é uma bela igreja porque ela tem um prédio lindo. Meus irmãos, nós devemos falar, aquela é uma bela igreja porque aquela igreja guardou a palavra do Senhor e não negou o seu nome. É isso que define o que é uma boa igreja. É isso que define o que é uma verdadeira igreja. Uma igreja que agrada ao Senhor. Nós queremos ver a igreja cheia? Sem dúvida. Nós queremos ver o salão cheio de gente, cheio de pessoas ouvindo a palavra. Claro que queremos. Mas se tivermos aqui 3 pessoas que guardaram a palavra do Senhor e não negaram o seu nome, glória a Deus por isso, porque esse é o nosso objetivo principal. Nós queremos ter belas poltronas, nós queremos ter um belo prédio, nós queremos ter um louvor cada vez mais refinado, com boa. Claro que queremos. Mas o que determina o que é uma verdadeira igreja do Senhor? Aquela que guarda a sua palavra e não nega o seu nome. Isso é o que você deve procurar numa igreja. Isso é o que você deve procurar nesta igreja. É para isso que você deve trabalhar. Porque somos fracos. Somos fracos. Somos poucos. Mas agradaremos ao Senhor não chegando lá no céu e dizendo: Senhor, nossa igreja começou com 100 membros e acabou com 5.000. A pergunta será: vocês guardaram a minha palavra? Vocês negaram o meu nome? É assim que Cristo, é assim que o Senhor Jesus avalia o trabalho da igreja. Mas ele elogia a igreja de Filadélfia. Porque apesar dos ataques, apesar da pouca força,
Eles guardaram a palavra e não negaram o seu nome.